Na cultura grega, o Eros ele está ligado à carência, está ligado àquilo que falta, né? Na história da mitologia, Eros ele é filho da deusa Penúria e do deus Poros, né? A deusa Penúria ela sempre vive um estado totalmente carente. E o deus Poros, né, significa um deus que era sempre ostentado, né? Quando tinha o banquete dos deuses, Poros ele estava sempre ostentando, né, as suas conquistas, as suas belezas e as suas vitórias. Né? Em uma certa feita, havendo esse banquete entre os deuses, Penúria ela olha para o deus Poros e procura nele a saciedade, né, dos seus sentimentos, das suas emoções, visto que ela era uma deusa totalmente carente de carinho e atenção. Então, ela embebedando, né, o deus Poros com a ambrosia, que a ambrosia é o néctar dos deuses, um símbolo da imortalidade, Poros fica embriagado. E de Poros e Penúria nasce Eros, né, que na mitologia romana é considerado como o Cupido. Então, o Eros ele tem uma característica sempre de uma pessoa carente. É aquela pessoa sempre que procura se completar com o outro. Mas quando se completa, ostenta sua beleza para os outros como uma espécie de troféu, como uma espécie de conquista. E quando perde, né, essa conquista, esse amor conquistado, entra em um estado de lamentação, andando, né, pelos cemitérios, andando pelos lugares desolados, né, andando pelos lugares mais lúgubres. Então Eros ele está sempre caminhando entre dois extremos, entre a sua falta, entre a sua carência e entre a sua plenitude. Então vemos que o Eros ele nunca está satisfeito, porque a sua própria natureza é sempre querer mais daquilo que não se tem. E os demais deuses, né, do panteão grego têm essa característica erótica dentro de si, querendo buscar mesmo completude. Até mesmo os deuses têm essa carência de completude dentro, né, dessa, né, dentro do campo da mitologia grega, né, dentro desse panteão. Então querem formar três deuses que sofreram, né, por esse sentimento. Aliás, né, três deuses não, dois, e um é a relação de um ser humano com outro ser humano. A primeira relação é de Apolo e Dáfne, né? Interessante que após o dilúvio, né, de Deucalião e Pirra, né, e quando o dilúvio abaixa, aparece uma Pitum, né? Pitum é um deus serpente. E o Apolo, ele pega e ele mata essa grande serpente, né, com o seu arco. Só que ele matando a serpente com o seu arco e flecha, ele perde esse arco e flecha. Né? E ele andando mais para frente, ele vê o deus Eros como uma criança brincando, né? E ele olha a criança assim, né, como um estado de arrogância, fala assim: menino, larga esse instrumento, né, que esse instrumento não é útil para você, é muito grande para você. E Eros ele tem dois tipos de tacape, né, antes dele ser personificado com esse símbolo, né, do arco e flecha. Ele tem um símbolo, ele tem dois tacapes, um que puxa o amor para si, né, ele atrai a ponta, né, desse tacape, ele é de ouro, e a outra é de chumbo, que a outra repele. E interessante que Eros ao mesmo tempo, né, que tenta acertar Apolo, né, e aliás ele consegue atingir, com outro tacape, quando ele vira, ele acerta Daphne. Não se sabe de onde Daphne apareceu. Na cultura grega, né, não tem muitas linhas lógicas. A interpretação que eles dão para o mundo e para os relacionamentos é totalmente tipológica, né, e mitológica. Então Apolo, sendo afetado por isso, por esse tacape, ele vê, né, Daphne, e ele fica estritamente apaixonado por ela, enquanto ela, quando vê Apolo, ela tenta fugir dele.
E o Apolo ele vai correndo atrás dela, né, tentando conquistar com belas palavras, né, porque Apolo, né, ele é o deus, por exemplo, da cidade, é o deus da música, é o deus da dança, é considerado também o deus do sol. E ele correndo atrás de Daphne, né, e declarando o seu amor, ela o repudia, não querendo, né, de nenhuma maneira, né? E Apolo começa a correr atrás dela e como ela sendo uma mortal, ela se cansa disso. Ao mesmo tempo, ela cansando de fugir, ela clama ao seu pai Teneu que a livrasse daquele sentimento, porque o seu sentimento de rejeição a um deus não era correspondido, né? Então você vê que na mitologia grega a vontade do ser humano não é muito bem correspondida, né, em relação aos deuses, porque os deuses detestam ser detestados. Ao mesmo tempo, Peneu ele abre a terra e Daphne ela começa a se sentir totalmente letárgica, né? Então, por exemplo, o seu corpo todo vai se tornando uma espécie de árvore, começando pelos seus pés e indo pelas suas mãos. Quando o Apolo chega próximo a abraçá-la, ela já tinha se transformado em uma árvore. E com isso, né, Apolo fala bem assim, sim, em vida você não será minha, né? Na sua morte você será. Então ele pega, ele abraça essa estátua e começa a acariciar, sendo, né, que Daphne foi o primeiro amor de Apolo não correspondido. O segundo caso, por exemplo, vemos a relação de Céfalo, né, e Prócris, né? Céfalo, por exemplo, ele era um deus que cultuava, por exemplo, os exercícios físicos, né? Era um deus totalmente belo também, belo não, desculpe-me, um humano, né? Que ele prezava muito pela sua saúde, pelo condicionamento físico, e ele amava muitas vezes Prócris, a sua esposa, né? E muitas vezes, por exemplo, a deusa Aurora, a deusa da manhã, ficava olhando, né, e se deliciando, né, com a beleza de Céfalo, porque ela queria Céfalo para que ele completasse, né, para que ela tivesse a completude do seu desejo por ele. Mas Céfalo, sendo estritamente, né, apaixonado pela sua esposa Prócris, né, ele rejeita. E Aurora lança uma maldição com ele. Visto quão terrível você faz em desprezar uma deusa, então você será amaldiçoado por isso. Mais para frente na história, né, Céfalo ele mata sua esposa, porque os deuses deu 2 cachorros para ele. Deu um cachorro e deu um dardo, né? Esse cachorro era o Dédalo, que era um cachorro mais rápido, né, em toda a história da mitologia. E o dardo, onde é que ele acertasse, né, ele acertava o alvo e a pessoa morria, né? E interessante ele andando pelo mato, né, indo em encontro à sua esposa, andando pelos bosques, e sua esposa queria fazer uma espécie de agrado. E o que que acontece? Ele escutando o barulho, ele fica assustado e joga o dardo e sem querer ele mata a sua esposa. Então a deusa Aurora, ela tem a sua vingança quando o seu amor não é correspondido, né? Então é a relação de inveja e a relação de ciúme, né? Querer o desejo do outro, visto que o desejo do outro para si não é tomado e muitas vezes é conquistado. É a relação do ciúme, né? Querer dominar sobre o desejo do outro. Então, Céfalo, ele abraça sua esposa e começa a entrar num estado de luto e ele chora a perda, né, de sua amada esposa. No terceiro caso, vemos a relação entre Píramo e Testes, né? Tesbis. Então, por exemplo, duas pessoas que se amavam estritamente, mas pelo caso das suas famílias não serem compatíveis, né? Por exemplo, pela classe social, né? Porque muitas vezes na cultura grega, né, tinha uma relação mesmo de casta. Então, duas pessoas que se amavam e não podiam se completar, visto que o amor era estritamente impossível. Então, visto que uma casa era colada da outra, o que que acontece? Os dois se namoravam por entre as frestas, né, da parede, entre as frestas das portas. E uma certa feita, os dois marcam um encontro para poder se enamorar, para poder se amar.
Só que esse encontro se torna estritamente trágico, porque Tesbe, quando vai sair para se encontrar, né, com Píramo, né, ela chega perto de um poço e um tigre quase a mata, né, a dilacera, né, então, e ela fica totalmente em um estado quase morta, né, bem debilitada. E Tisbe chegando, Píramo, né, chegando tarde nesse encontro, ele vê a sua amada, né, quase morta, e ele pega e ele sai apavorado, né, com isso, e ele se mata, né? E ele se mata, ele pega uma faca e diz: se eu não posso ficar com meu amor, não posso ficar com mais ninguém. Ele vai para um lugar um pouco afastado e se mata. E Tisbe, por exemplo, ela se recuperando da ferida, e ela vai atrás do seu amado. E vendo que ele já estava morto, o que, que ela faz, né? E ela fala a mesma palavra: ora, se meu amado está morto, se eu não posso mais ficar com ele, nada mais me importa. Você vê que ela também se mata. Então, os dois são impelidos, né, pelo destino, né, de completar o seu amor. Então, vemos nas três características, né, por exemplo, que muitas vezes a intervenção do destino, a intervenção dos deuses, não deixa que o eros, que o desejo que a pessoa tem em si se complete, visto que até mesmo os deuses são permeados, né, pela influência dos outros deuses e pelo próprio destino. Então verificamos que na natureza dos afetos, né, como vemos nos contos trágicos gregos, o amor é quase impossível. Há uma força que gere até mesmo, né, a vida dos deuses, do qual né, os deuses não têm o costume, né, os deuses não têm o conhecimento, né, que o próprio destino. Então os deuses, dentro da cultura, né, eles são praticamente servos, né, de uma força que ele não conhece. Porque o destino, por exemplo, dentro da cultura, ele tinha três, né, servas, né? E essas três servas eram três pessoas que eram completamente cegas. Um desenrolava o fio da vida, né? A outra embaralhava e a outra cortava, né? Então, a cultura grega trata o destino totalmente diferente aos desejos, né, do coração humano, e que nada pode cumprir o seu propósito quando você tiver desejo. Então, a vida, ela tende a cortar os nossos desejos, fazendo que a nossa realidade fique completamente trágica.